Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, no seu coração, que você realmente desfrute dessa paz, a paz do nosso Senhor, a paz que excede todo entendimento. Jesus, ele nos diz lá em João 16, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então é essa paz que eu quero que você receba nesse momento, que você sinta nesse momento, tá bom? Hoje eu quero começar a minha palavra, aliás eu vou começar pelo final. Normalmente no final eu peço para as pessoas se inscreverem, para curtir, para comentar, né? E eu quero começar agora pedindo para você que assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no meu canal, né? Aperta o sininho para você ser avisado todas as vezes que eu postar algo novo e indica também esse canal para outras pessoas, porque no YouTube a gente só pode fazer ao vivo, fazer lives depois de 1000 inscritos. Então esse é o desejo do meu coração, poder falar com vocês em lives ao vivo, que eu creio que é muito bom também, é muito importante, tá bom? Então me ajuda aí indicando meu canal para quem você conhece, encaminha, compartilha as minhas mensagens, né? Tem muitas mensagens, eu faço um devocional diário, eu faço também o palavra de encorajamento, aquilo que Deus coloca no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. Eu quero começar lendo um texto aqui, um versículo que está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. É até facinho de gravar, né? João 3,16, a gente já decorou. Então agora é Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então esse versículo começa dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então essa é a palavra que eu quero ministrar ao seu coração. Que você tenha a palavra de Deus em abundância no seu coração, né? Diz aqui: habite ricamente, ou seja, riqueza vem de fartura. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje é: encha-se da palavra de Deus, leia a Bíblia. Sabe, eu sei que os tempos hoje são muito corridos, eu falo muito com os meus filhos sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo é muito rápido, a tecnologia, e muitas vezes as pessoas não têm tempo para si mesmas, não têm tempo nem para parar para ler a palavra de Deus. Mas sabe, Deus é tão bom que a tecnologia também nós podemos usar a nosso favor. Hoje nós podemos baixar a Bíblia online para os nossos celulares e podemos ler a Bíblia no celular, nós podemos ouvir a Bíblia. Muitas vezes eu não estou conseguindo ler a palavra, eu ouço. Enquanto eu lavo louça, eu ouço a palavra. Enquanto eu faço comida, eu ouço a palavra. Às vezes eu desço para caminhar, vou caminhar até algum lugar, eu coloco o fone de ouvido e vou ouvindo a palavra. Então, a palavra de Deus para nós hoje, de exortação para nós hoje e de encorajamento, é uma palavra, na verdade, de exortação, para que nós nos enchamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Sabe, os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias muito difíceis. E muito mais agora nós temos que nos encher do conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos tornar pessoas sábias. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. É a palavra de Deus que vai nos dar esperança. É a palavra de Deus que vai ser, como eu já ministrei num devocional diário, eu falei sobre limites. A palavra de Deus vai colocar os limites de proteção na nossa vida. Sabe, eu estava meditando antes de vir gravar esse vídeo sobre isso, e eu pensei na importância de nós instruirmos as nossas crianças, os nossos adolescentes. Sabe, é importantíssimo que nós inculquemos nas crianças a palavra desde muito cedo. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, está escrito, né? Deus falando a Moisés, ele fala: olha, Moisés, instrui o povo a ensinar, a falar desse livro da lei
quando eles estiverem andando pelo caminho, quando eles se deitarem, quando eles se levantarem. É importantíssimo ensinar para as crianças, é importantíssimo ensinar para os adolescentes. Há um tempo difícil que nós estamos vivendo, onde as nossas crianças estão sendo doutrinadas por pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E nós precisamos, como pais, mães, avós cristãos, precisamos instruir as nossas crianças. As nossas lideranças precisam instruir mais as crianças, investir nas crianças, porque o reino das trevas está investindo pesado para que não haja uma próxima geração de cristãos. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos passar para a próxima geração o conhecimento da palavra. Nós não podemos negar a Bíblia, o conhecimento de Deus, o temor do Senhor para as nossas crianças, para os nossos filhos. Os meus filhos já são adultos, eu já tenho neto, e nós precisamos encher as nossas crianças da palavra de Deus, porque é importantíssimo para que as nossas crianças estejam blindadas. Quando a mentira chegar até elas, elas vão saber a verdade. Sabe, eu vou contar minha própria história, meu próprio testemunho sobre isso. Normalmente eu gosto de falar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vivo. E a minha experiência, a experiência dos meus filhos com a palavra começou muito cedo. Eu tenho 4 filhos. Os meus 3 primeiros filhos nasceram praticamente 1 ano de diferença um do outro, um pouquinho mais de 1 ano de diferença um do outro. E quando a minha primeira filha nasceu, eu tive ela por um parto muito difícil, nasceu de fórceps, e eu fiquei sozinha em casa, eu não tinha ninguém para cuidar de mim. E eu tinha muita dor, muitas dores, muitas dores. E aquela bebezinha recém-nascida, prematura, nasceu de 8 meses, ela era muito pequenininha, e eu não conseguia fazer muita coisa em casa. Já não tinha condição de fazer, pelo fato de estar de resguardo, com dor e tudo mais. O que eu fazia? Desde que eu me converti, eu lia muito a palavra. Quando a minha filha nasceu, eu tinha uns 2 anos só de convertida, 1 ano e pouco de convertida. E eu lia muito a palavra de Deus. Em 1 ano, no meu primeiro ano de convertida, eu li a Bíblia toda. E quando a minha filhinha chegou em casa, nós fomos para casa, 3 dias de nascida, eu deitava na cama, colocava ela do meu lado e lia a Bíblia para ela. Eu pegava a Bíblia, pegava a palavra de Deus e lia a Bíblia. Aí você vai dizer, irmã Angelina, mas uma bebezinha de 3 dias não entende nada. Tudo bem, ela não entende nada. Só que eu continuei fazendo isso. Com 1 mês, 3 meses, 1 ano, e eu continuei lendo a Bíblia para ela. E com pouco tempo, a minha filha ela já tinha decorado textos inteiros. Ela com 3, 4 anos de idade, ela pegava a Bíblia e ela lia para as pessoas. As pessoas achavam que ela já sabia ler. Ela não sabia ler, ela tinha decorado os textos bíblicos, as histórias bíblicas, de tanto que eu lia, de tanto que eu contava as histórias bíblicas para ela. Hoje a minha filha tem 32 anos e ela ama a palavra de Deus. Ela lê a palavra até hoje. E eu fiz a mesma coisa quando meu segundo filho nasceu, quando o terceiro nasceu, e aí depois, 5 anos depois, o meu 4º filho nasceu, e a mesma coisa. Todos os dias nós líamos a palavra de Deus. Os meus filhos eram expostos à palavra todo dia, porque nós líamos todo dia. Tanto que na igreja eles até eram um pouquinho diferentes das outras crianças, porque eles sempre sabiam os versículos de cor, Eu sempre fazia isso em casa com eles, o pai também. Nós investimos pesado para que eles conhecessem a palavra de Deus. E hoje, meus queridos, nós temos o resultado disso. Todos os nossos filhos, eles leem a Bíblia, eles conhecem a palavra, eles amam a palavra de Deus. Então, eu estou te dando o meu próprio exemplo da necessidade, da importância. Se você tem filhos pequenininhos, leia a Bíblia todos os dias. Sabe, você pode dizer, mas eu não tenho tempo. Procure um tempo. Ler a Bíblia e orar é fundamental para a vida de um cristão. Nós não podemos dizer não gosto de ler a Bíblia e não gosto de orar. Um cristão que diz isso não entendeu ainda a fé, não entendeu ainda a vida cristã. Sabe, queridos, a vida cristã é uma batalha, é uma guerra diária. Você tem enfrentado suas batalhas. E nós só vamos vencer essas batalhas através da palavra de Deus e da oração. Há um versículo em Isaías que diz assim que quando o inimigo vem contra nós como torrentes de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
E a bandeira que o Espírito Santo usa para arvorar contra o inimigo é a palavra. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto por 40 dias, cada vez que o inimigo aparecia com uma tentação, ele dizia: está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá um homem. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, tudo isso está escrito na Bíblia. E nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós, guardada dentro de nós, não guardada no armário, não guardada no rack da sala, não guardado na estante. A palavra de Deus precisa estar guardada dentro de nós. Salmo 119:11 nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, meus queridos, é importantíssimo nós nos enchermos da palavra de Deus. E não só por nossa causa, não só para que nós tenhamos sabedoria, para que nós saibamos nos comportar, andar na verdade e na justiça. Mas aqui a palavra, o versículo nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como é que eu vou instruir outras pessoas? Como é que eu vou aconselhar se eu não tenho a palavra de Deus dentro de mim? Então, é importante que eu leia a Bíblia, que eu busque conhecimento da palavra mais e mais, que eu me encha do conhecimento da palavra de Deus, não só por minha causa, mas eu preciso saber por causa dos filhos, por causa dos netos, por causa dos amigos, dos parentes, dos conhecidos e dos desconhecidos, pessoas que vão chegar até nós com necessidades, e se nós não tivermos a palavra de Deus, nós vamos dar conselhos mundanos. Nós vamos instruir as pessoas na mentira e não na verdade, que é a palavra. Então, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe, é necessário nós tirarmos um tempo, como eu já falei, hoje em dia nós temos tantos recursos, nós podemos ouvir a Bíblia no nosso celular, tá andando, tá no ônibus, tá na rua, onde estiver. Deus nos dá essa condição hoje. Antigamente nós só tínhamos a Bíblia impressa no papel, mas hoje a gente tem ela nas mídias sociais, nós temos Bíblia online, tem diversas formas de nós ouvirmos a Bíblia. Mesmo no YouTube, eu descobri que no YouTube você pode ouvir a Bíblia, pessoas que leem versículos, salmos, livros inteiros da Bíblia. Então é importante, meu querido, minha querida, se você ainda não é um cristão, ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo, faça isso também. É importante que você conheça a palavra de Deus. Você, quando você ler a Bíblia, você vai conhecer o amor de Deus por você. O que Ele fez enviando Jesus para morrer na cruz, para te perdoar, para te livrar da condenação eterna. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entrega sua vida a Jesus e comece a ler a Bíblia, comece a se encher da palavra. Assim que eu me converti, o Espírito de Deus colocou uma fome tão grande pela palavra no meu coração, que eu lia todos os dias, eu queria ler, eu queria conhecer a palavra, eu queria saber o que estava escrito na Bíblia. Porque às vezes a gente diz assim, nossa, mas é tão grande a Bíblia, é tão difícil de ler. A questão é, você não precisa ler ela toda de uma vez. Mas sabe, pequenas porções. O meu devocional diário, ele se chama Gotas de Sabedoria. Está baseado lá em Deuteronômio 31, que diz: goteje a tua doutrina todos os dias. Então, o que é necessário, que é importante, é que a palavra de Deus seja como um gotejar contínuo na nossa vida. Você não precisa ler toda a Bíblia em um dia, mas sabe, todos os dias receba uma gota da palavra de Deus. Todos os dias tire tempo, que seja 10, 15 minutinhos. Leia alguns versículos, leia um capítulo. E se você não sabe por onde começar, comece no Novo Testamento. Eu queria tanto conhecer a palavra que eu comecei de Gênesis. Fiquei empacado algum tempo em Levíticos, em Números, mas comece lendo o Novo Testamento. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João, vai lendo os evangelhos. Aí depois você vai para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro lindo, é quando a igreja tem início.
E a igreja não teve fim. Aliás, o livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Ele continua sendo escrito. É a nossa história hoje, né? A continuação. Então, vá lendo. Depois você vai para as cartas de Paulo. E você vai indo. Sabe, quanto mais você se alimentar da palavra, mais vontade você vai ter de se alimentar dela. Assim é com o alimento físico. Pessoas que comem pouquinho, o estômago é pequenininho. Pessoas que começam a comer bastante, o estômago vai aumentando e elas têm mais apetite, mais vontade de comer. Então, aumente o seu estômago espiritual. Leia todos os dias. Comece, ainda que seja com um versículo diário, mas comece a ler a palavra de Deus. Comece a se encher da palavra. Se você tem filhos, leia para os seus filhos. Faça um devocional diário. Coloque como regra da sua casa, ou pela manhã ou à noite, a hora que você tiver tempo, senta com a sua criança, leia a Bíblia para o seu filho, faz o seu filho se familiarizar com a palavra de Deus. Isso é muito importante para a vida dele. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de sobrevivência nesse mundo. A palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno, o mundo pertence ao maligno. Então, nós cristãos, filhos de Deus, nós precisamos nos encher do conhecimento da palavra do nosso Deus, saber o que Ele tem a nos dizer, saber o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E nós precisamos passar essa instrução para os nossos filhos, para as próximas gerações. Não pode parar em nós também. Nós precisamos instruir, como eu instruí os meus filhos, hoje eles já são adultos, e meu filho instrui o filho dele. Então é necessário, meus queridos irmãos e irmãs, é necessário que nós sejamos cheios da palavra, que a palavra de Deus habite ricamente em nós, tanto para o nosso bem, como para que nós possamos ajudar outras pessoas, instruir outras pessoas, aconselhar, ter uma boa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento sempre. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja despertado para ler a Bíblia, que o seu coração seja cheio de fome, que o Senhor te encha de fome e de sede pela palavra de Deus. Para quem me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sempre que eu posto, qualquer coisa que eu posto, no final eu sempre coloco as hashtags, né? Eu ponho hashtag Leia a Bíblia, hashtag Orai Sem Cessar. Quem me segue já sabe disso. E se você não me segue, aproveita e me segue. Angelina Macedo Oficial também no Instagram e no Facebook. E em breve eu creio que eu estarei fazendo ministrações ao vivo, lives, né? E eu espero poder contar com a sua presença comigo. Amém? Eu espero que você tenha sido muito abençoado por essa palavra. E agora eu quero encerrar orando. Eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra de exortação. E eu quero orar nesse momento, Senhor, pela vida desse meu irmão, minha irmã, dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo apenas o áudio. Eu quero orar para que ele e ela sejam despertados, Senhor, para ler a Bíblia, para buscar ao Senhor, para se encher, como diz a tua palavra, que habite ricamente em vós. Senhor, eu oro para que a tua palavra encha o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que está ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo. Que haja, Senhor, um despertamento no seu coração. Que haja fome, que haja sede pela tua palavra, Senhor. Porque é a tua palavra que nos dá vida, é a tua palavra que nos dá paz, é a tua palavra que nos enche de alegria. É a tua palavra que coloca os limites onde nós devemos andar, Pai Santo. Ah, Deus querido, eu oro em nome de Jesus, para que essa pessoa que está me ouvindo, que ela seja despertada a cada dia, a cada manhã, e que haja, Senhor, um desejo ardente no seu coração, de ter o seu devocional diário, de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz, Senhor, todos os dias, pela manhã, no meio do dia, à noite. Que haja um despertamento, Pai, em cada coração, para que o meu irmão, a minha irmã, para que eles se encham da tua palavra, do conhecimento da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, curta essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário, um pedido de oração. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.